estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, eu sou a professora Santina. Como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de ciências? Vamos? Estão firmes aí? Espero que sim, não é? Mas vocês já sabem, não é? Que nós precisamos ainda relembrar aqueles nossos combinados e os cuidados de prevenção da Covid-19. Mesmo com a vacina, precisamos ainda manter os cuidados. E vocês lembram quais são esses cuidados? Vamos lá então relembrar aqui comigo? O primeiro é lavar as mãos com água e sabão. Você fez isso já? Se não lavou ainda, então vai lá que dá tempo ainda. Enquanto eu vou aqui conversando e falando sobre os cuidados, você pode ir lá e lavar as suas mãos. Combinado? E aí vamos para o segundo cuidado que nós precisamos ainda manter? Usar o álcool em gel 70%. Observem aí essa imagem. O álcool em gel, ele elimina o coronavírus. Então, se você não tem um lugar ali para lavar as mãos, pode passar um álcool em gel 70%. Também é importante, tá? O terceiro cuidado que nós precisamos ter, qual que é mesmo? Manter o distanciamento social. Vocês sabem, né? Nós precisamos ainda, quando formos para algum outro lugar, manter aquele distanciamento entre uma pessoa e outra, nas filas, né? Nos lugares que a gente vai, não fazer aglomeração. E o quarto cuidado, muito importante, é utilizar máscara. Sempre, né, a sua máscara e daquela forma bem correta, né, que nós aprendemos aqui nas aulas de ciências. Tudo bem, então? Está certo aí? Relembraram os combinados e os cuidados? Então, vamos lá. Vocês já estão aí com os materiais para a aula de hoje? Como é que está aí a organização do seu material? Você já está ali com o seu caderno ou as folhas de papel que você usa? O lápis está bem apontadinho? E a borracha, o apontador? Está tudo certinho ali, tudo organizado para começarmos? Então, se você já está tudo organizado, pode pegar agora ali o seu caderno ou as suas folhas, né, que você está anotando as coisas, e vamos lá então para as primeiras anotações da aula. Olhem aqui. Então, coloquem lá a data de hoje, aula 25 de ciências. E nós vamos dar continuidade ao assunto, né, desse trimestre, que é o corpo humano, que nós estamos estudando. Então, calma lá, eu vou te dar um tempinho agora para você ajeitar tudo ali, fazer esses registros e eu já volto.
E aí, então, vocês conseguiram fazer esses primeiros registros da aula? Muito bem! Então, gente, vamos começar a nossa aula, porque hoje nós vamos começar aí, né, a fazer uma revisão. O que que é revisão? Vamos relembrar tudo que nós estudamos até agora aqui nas aulas de ciências. Então, nós vamos dar continuidade aqui hoje, não é? Ao estudo do corpo humano, sobre as partes de dentro, de fora. Olha, eu trouxe até aqui o nosso amigo aqui, tá vendo? Para a gente continuar a estudar as partes do corpo humano. E também nós vamos falar sobre o respeito às diferenças, tá? Mas hoje, antes de começar mesmo, para começar, não é, a nossa aula, eu trouxe aqui uma história, tá? A história é de um garoto chamado Roberto. Roberto mesmo. E quem vai contar essa história para gente é a professora Alessandra. Vamos escutar então a história desse menino chamado Roberto e eu já volto, tá bom? Um garoto chamado Roberto. O tempo passou feito rio correndo, fazendo Roberto crescer. E um dia ele quis ensinar seu pai, já velhinho, a ler e escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Roberto lembrou-se sorrindo do dia em que fez sua primeira letra. Vez uma era, quer dizer, uma era vez, ou melhor, vez era uma, desculpem, era uma vez, agora sim. Era uma vez um menino que era muito atrapalhado. O nome dele era esquisito porque foi escrito errado. É que o pai também se atrapalhava sempre, sem parar. E ele deu um nome com uma letra fora do lugar. Quando o menino cresceu, o doutor viu que era homem e falou para os pais dele: já escolheram o nome? Mas seu pai não tinha tido escola, era analfabeto. Não sabia nem falar direito e falou Roberto. E o doutor escreveu daquele jeito mesmo, todo apressado. O pai, sem saber ler, disse que estava tudo acertado. E deixou assim mesmo. A mãe estava tão feliz esperando o filho que também não se deu conta. A família de Roberto morava bem escondida, num lugar quase deserto, com chão de terra batida. Lá não tinha nenhum carro, muito menos avião, e todos os moradores se tratavam como irmãos. Não tinha nem luz nem gás nas casas do povoado. O banho era de água fria e ninguém ficava esquentado. De dia se abria a janela para acender a luz do sol. De noite acendiam-se as velas e acabava o futebol.
mas todos viviam muito bem. Eram todos muito amigos lá naquela vila. E numa brincadeira e outra também tinha, na casa do bebê Roberto, morava um cão vira-lata, que parecia até gente, criança de 4 patas. Filé era inteligente, sabia andar sem coleira, pescava sozinho no rio, subia em jabuticabeira. E a vila era muito tranquila e todos acordavam com o galo cantando, já levantavam dançando e assim seguiam a vida. O rio ia sempre passando sem nunca parar um segundo e o tempo, imitando o rio, passou também para todo mundo. E assim foi crescendo Roberto ao lado de seus bons amigos. Tempo, o cachorro, as pessoas, as árvores e o rio antigo. Roberto ainda era pequeno, mas já caminhava e corria. Também já sabia falar. E além de falar, ele ouvia. Crianças aprendem a pensar. E ele aprendeu desde cedo. Também aprendeu a contar usando a ajuda dos dedos. Pensou nos amigos que tinha. O pai e a mãe eram 2. Filé era o terceiro da lista. Não lembro quem veio depois. Contou só na mão direita. Os pais, o cachorro e mais 3. Contou do dedão ao dedinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Roberto contou outra vez, prestando bastante atenção. Contou do dedinho ao dedão. 6 dedos em uma mão? Será que na outra são 4? E Roberto ficou ali confuso tentando contar também. Antes, contou os dedos dos pés para saber se a conta estava certa. E quando finalmente ele teve coragem de contar os dedos da outra mão, foi lá. Contou 5 dedos na mão esquerda, usando um dos 6 dedos da mão direita. E vendo que só tinha 5, gritou: "Tenho uma mão perfeita!" E todo mundo escutou o grito do Roberto e foram todos curiosos saber o que era. Mas Roberto não quis dar a resposta não, porque ele estava envergonhado, não queria saber disso. E ficou todo mundo achando estranho quando ele chegou na escola com uma mão dentro da sacola. E todos perguntavam por que ele estava tão sério. Mas ele não queria mostrar a mão com defeito, então saiu de perto e deu outro jeito. Depois disse a professora: "Hoje é um dia especial. Eu vou ensinar uma coisa gostosa e fundamental. Preparem o papel e o lápis, que vai começar o dever. Vocês, neste grande momento, irão aprender a escrever." Todos ficaram animados, até o Roberto. Mas ninguém conseguia fazer direito, que na primeira vez é mesmo complicado. Roberto fez pior ainda, não conseguiu escrever nada. É que ele tentou com a mão esquerda, que não era a mão que ele usava, nem para tirar meleca. E quando ele desenhava, a mão boa dele, a direita, era a mão dos seus 6 dedos, que agora ele pôs na sacola para tentar guardar o segredo. Mas a professora falou: "Que é isso, garoto? Eu sei que você não usa a mão esquerda, pode usar a direita aí, você não é canhoto." E aí ele não teve outra escolha. Pensou em fazer tudo ligeiro, que ninguém ia ficar contando os dedos na mão, né, para ver que eles tinham sobrando. Rasgou a sacola correndo. Escreveu mais rápido ainda, e mesmo nervoso e com pressa, ele fez a letra mais linda. E a professora chamou todos, que ficaram com cara de espanto. Ela disse: "Venham ver o que o Roberto fez."
E ele com medo de que ela tivesse descoberto o segredo. Mas não, é porque a letra dele era perfeita. A mão do Roberto é esperta e todos admiraram muito o Roberto. E no outro dia na escola aconteceu uma situação muito engraçada, porque todos os amigos foram com uma mão dentro da sacola. E Roberto ficou encabulado quando viu aquela situação, porque todo mundo estava com a mão na sacola para tentar ter uma letra bonita como a do Roberto. Mas não era essa a situação. Então Roberto explicou, mesmo com vergonha. E os colegas até disseram: ah, tem dedo sobrando, assim qualquer um acerta. Mas a professora explicou que aquilo era só um detalhe e que para escrever como ele certinho, o capricho é que vale. Não faz diferença ter 5, 6 dedos, 2 mãos ou 2 pés. Cada um é de um jeito e são todos perfeitos. Roberto, eu te dou nota 10. E a turma correu para o Roberto, querendo apertar sua mão novamente, querendo lhe dar parabéns pelo 10, nem ligando para a mão diferente. Roberto juntou as sacolas e as jogou no lixo com seus companheiros. Depois ele foi jogar bola e gritou: furem a luva, que eu vou ser goleiro. O tempo passou feito rio, correndo, fazendo Roberto crescer. E um dia ele quis ensinar o seu pai, já velhinho, a ler e escrever. O pai, que nunca teve escola, gostou da ideia e pegou uma caneta. Roberto lembrou-se sorrindo do dia em que ele fez sua primeira letra. O pai de Roberto, que era analfabeto, agora deixava de ser. E lembrou-se sorrindo do dia em que sua mulher deu à luz um bebê. E sorrindo falou para o filho: eu errei seu nome, seria Roberto. Mas o filho falou: não errou não, senhor. O amor sempre faz tudo certo. E aí, vocês gostaram da história? Ai, professora Alessandra conta de uma forma tão gostosa de ouvir, não é verdade? Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aí. Vocês viram, não é, que o Roberto, ele nasceu, ele cresceu, ele aprendeu a andar, a falar, a contar, não é? Vocês viram? Ele fala um pouquinho da vida dele, não é? E quando ele, o Roberto, não é? Ele aprendeu a contar usando os dedos da mão. Ele descobriu o que mesmo, gente? Vocês viram, escutaram bem na historinha? Ele descobriu que a sua mão direita tinha 6 dedos. Vocês já pensaram nisso? Não é? É muito interessante isso, pensar. Ele tinha 6 dedos, daí ele ficou todo preocupado para saber, será que a mão esquerda também tem 6 dedos? Daí ele foi lá contar, não é? Ele foi lá contar e aí ele contou e viu que a mão dele era, ele disse assim, eu tenho uma mão perfeita. Olha que legal, não é? E aí eu fiquei pensando, né, no seguinte, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, não é? O que será que o Roberto tinha? Vamos conversar um pouquinho sobre essa história? Você acredita que existem mãos perfeitas? O que é uma mão perfeita? O que é que significa ter um corpo perfeito? Vocês já pensaram nisso? Você acha que existe um modelo único assim de corpo perfeito? Ó, aquela pessoa tem um corpo perfeito e a outra não tem o corpo perfeito? Como que deve ser, então, uma mão ou um corpo que seja perfeito? Você já pensou nisso? Então, converse ali um pouquinho com as pessoas que estão ali com você, da sua família, sobre esse detalhe, não é? De ter um corpo perfeito, mão perfeita, um pé perfeito, tá? Vou te dar um tempinho aqui para você conversar ali com uma pessoa da sua família, tá? Eu já volto.
conversaram aí, então eu queria conversar também com vocês, não é? Porque muitas vezes a mídia, não é? As redes sociais, a televisão, a internet mostra o corpo, né, de meninos, de meninas, de homens e mulheres, como se eles fossem o único modelo de corpo perfeito. Você já pensou nisso? Mas nem sempre é assim, não é? Então, nós precisamos pensar assim sobre isso, que nem todo mundo tem esse corpo parecido com o modelo que é colocado ali na mídia, não é? Então, olha só, não podemos seguir o que as outras pessoas fazem, né? Cada pessoa tem um corpo e um jeito de ser. Procure ser você mesmo, sem medo e sem preconceitos. O modelo de corpo ideal e perfeito é sermos saudáveis e estarmos felizes com nós mesmos. Olha que legal isso, não é? Então, é importante nós pensarmos que cada um tem um corpo que é diferente do outro. E falando nisso, falando em corpo, você já se olhou aí no espelho e fez e observou como que é o seu corpo? Você já fez isso de observar como que são as suas mãos, os seus pés, não é? Então, hoje eu trouxe aqui uma receita de se olhar no espelho, tá? Então, vamos ler essa receita de como se olhar no espelho? Na verdade, é um poema da Rosiana Murray, que eu gostaria de ler com vocês aqui, que serve também como uma receita de como se olhar no espelho. Vamos ler aqui comigo? Olhe lá. Se olhe de frente, de lado, de costas, de cabeça para baixo, pinte o espelho de azul, dourado, vermelho, faça caretas, ria, sorria, feche os olhos, abra os olhos e se veja sempre surpresa. Quem é você? Olha que pergunta bacana que ela termina o poema. Quem é você? Olha que pergunta legal. Como que é o seu corpo? Quantos braços você tem? Quantas pernas você tem? Quantos dedos na mão direita, na mão esquerda, nos seus pés? Você já observou a sua boca? Tem algum dente que já caiu? As suas orelhas, tudo que nós estudamos, né, nesse segundo trimestre. Você já se olhou bem mesmo, com detalhes? Isso é observar, não é? Então, agora eu quero que você faça isso e observe bem ali, se tiver um espelho ali na sua casa, ou peça para alguém observar você, você observa uma outra pessoa que está aí junto com você, não é? E eu quero agora o seguinte, que você faça ali um desenho que represente assim, ó, este sou eu hoje. Tá, entendeu? Então, vamos lá, vou te dar um tempinho para que você possa aí fazer um desenho de como é você, tá bom? Então, faça aí e eu já volto.
E aí, fizeram então o desenho? Se não conseguiram terminar agora, vocês podem terminar depois, tá combinado assim? Mas vamos aqui então relembrar sobre como que é o nosso corpo. Vocês sabem que nós, seres humanos, temos muitas semelhanças. Lembram aqui, olha, observe essa imagem. Nós temos na cabeça os olhos, o nariz, as orelhas, a boca, os cabelos, não é? Daí tem o pescoço, que une a cabeça ao tronco. O tronco, né, que é formado pelo tórax e abdômen. E aqui os membros superiores, que são os braços, antebraços e as mãos. E os membros inferiores, que são as coxas, as pernas e os pés. Lembram disso? Que nós já estudamos, né, no comecinho desse trimestre? Então, isso aí, você já deve saber, né, como que é organizado o nosso corpo por fora, não é? Mas também é importante a gente saber que existem diferenças, tá bom? Algumas pessoas têm partes a mais. Por exemplo, o Roberto lá do livro, olha só, ele tinha 6 dedinhos na mão. Tá vendo essas imagens aqui? Tem algumas crianças que nascem, olha, com 6 dedos na mão, 6 dedinhos no pé, não é? Estão vendo? E essa é uma característica, né, das pessoas. Não é nenhuma doença. É uma característica chamada polidactilia. Nossa, que nome difícil, não é? Polidactilia, quer dizer, muitos dedos. Poli, muitos. Dáctilos, vem de dedos. Então, são pessoas que apresentam, ao nascer, não é, alguns dedos a mais, tá certo? Então, essa é uma característica também. Mas existem pessoas que não têm algumas partes do corpo, tá? Porque ou nasceram assim, ou porque sofreu algum acidente, não é? E vocês já viram na televisão, muitas vezes, né, aqueles atletas paralímpicos? Eu trouxe aqui alguns para vocês conhecerem, né? Então, o Daniel Dias, que é um atleta da natação, ele também, olha só, as mãos e as pernas dele, está faltando algumas partes, não é? Olha essa outra aqui, ela chama Natália Maiara. Ela é atleta da modalidade de tênis, ela não tem as 2 pernas, não é? E assim, gente, eu trouxe aqui, por exemplo, essas atletas da equipe do basquete em cadeiras de roda. Olha só, não é?
que como que as pessoas são diferentes, né? E aí não tem problema nenhum, todas, né, lutam pela vida, são vencedores, não é? E também é claro que a tecnologia, a ciência e a tecnologia ajuda muito, não é? O desenvolvimento científico e tecnológico produz sempre novos materiais, não é? Essas próteses, olha essas pernas mecânicas, esses equipamentos que ajudam, não é? Os para-atletas, não é? É bem legal isso. E aí, você conhece alguma pessoa que também não tem alguma parte do corpo ou tem alguma parte a mais? Você conhece? Como que elas são? Né? Também é legal, às vezes tem algumas pessoas da família, amigos, colegas, que também, né, têm algumas características diferentes, não é? Também eu gostaria de lembrar aqui, você já assistiu aquele filme O Extraordinário? Você já assistiu esse filme? É muito lindo. Ou leram o livro também. Ai, peça para alguma pessoa aí da sua família ler para você ou assistir o filme. Esse filme conta a história de um menino chamado Augusto, que ele nasceu com uma síndrome, né, uma doença que deixa muitas sequelas, principalmente no rosto, algumas deformidades, não é? Mas no filme ele mostra como que ele se superou, não é? E fica ali uma lição, né, para gente, que ele mostra no vídeo que nós precisamos ser mais gentis, mais respeitosos, mais afetuosos, mais humanos, né? Porque todos temos as diferenças. Vocês concordam comigo? Que bom! Então é isso aí, era esse recado que eu gostaria de falar com vocês aqui quando nós falamos das semelhanças e diferenças entre nós, né, seres humanos, no nosso corpo. Tudo bem? Entenderam até aí? Então tá joia! Vamos continuar agora? Eu trouxe aqui uma atividade para nós pensarmos sobre aquela questão lá do livro do Horbeto, não é? Lembram? Não sei se vocês conhecem essa parlenda aqui, que é assim: dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Vocês conhecem essa parlenda? Não é? As parlendas são pequenos versos, não é? Que têm rimas, mas não precisam ter sentido, não é? É só uma brincadeira, não é? Então, vocês conhecem essa, não é? E aí, então, a atividade é a seguinte: eu quero que você agora desenhe ali numa folha de papel o contorno da sua mão. Tudo bem aí? Então, você vai fazer isso e depois nós vamos escrever os nomes dos dedos, tá? Então, vamos fazer aqui, vou te dar um tempinho para você fazer o contorno e eu já volto para nós escrevermos os nomes dos dedos, tá? Então, tá bom.
Então, agora vamos escrever aí os nomes dos dedos da mão, tá? Vocês já devem conhecer, mas vamos lá, ó. O primeiro ali que eu vou mostrar para vocês é o polegar, que é aquele mata-piolho. Depois, vamos lá devagar. Então, é polegar. E aí, o que a gente chama de fura-bolo, lá na parlenda, é o indicador. É o indicador. E do lado do indicador tem o dedo médio, né? Que era lá o pai de todos, lá na lenda, na parlenda. E depois, aquele seu vizinho lá, na verdade, o nome dele é anelar ou anular. É o que a gente coloca a aliança, o anel, por isso que é anelar. E o mindinho, que nós chamamos, é o dedo mínimo. Aí, conheceram? Já sabiam, não é? Como que são chamados os dedos das mãos? Legal, né? Então, também vou te dar mais um tempinho agora para você aí, com a ajuda de uma pessoa da sua família, registrar ali os nomes dos dedos da mão, que é polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Eu já volto. E aí, conseguiram então fazer essas anotações? E também vocês podem, naquele desenho que você fez do seu corpo, também colocar os nomes das partes, né? Que nós já conhecemos, tá? Mas, gente, a nossa aula está chegando ao final. Eu vou passar então uma tarefa bem legal para vocês agora. Prestem atenção qual é a tarefa. Então, uma menina chamada Valentina, ela fez um desenho do corpo dela, tá? E observe aqui, né, no desenho que ela fez, quantos dedos ela desenhou nas mãos e nos pés. Vocês notaram ali? Olha só, uma mão tem 4, a outra tem 6 e no pé também. Um tem 5, o outro tem 6. Vocês observaram isso? Então, pensa uma coisa agora aqui comigo, ó. Se você tivesse mais de 5 dedos nas suas mãos, que nome você daria para ele? Essa é a tarefa aí, que eu quero que você tente escrever ali junto com uma pessoa da sua família. Escreva que nome você daria para esses dedos. Se você tivesse mais
do que 5 dedos nas mãos ou nos pés. Que nome você daria a eles, tá bom? Registre ali no seu caderno como seria o nome desses dedos, tá certo? Então, gente, a nossa aula está chegando ao final. Hoje nós falamos um pouquinho mais sobre o nosso corpo por fora e trouxe aqui o nosso amigo e também falamos do respeito às diferenças. Na próxima aula, eu e o nosso amigo aqui, estaremos novamente aqui para darmos continuidade ao estudo do corpo humano. Fiquem bem e até a próxima aula, tá? Tchau, pessoal!